Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao canal da Faculdade Nacional de Direito. Eu sou Lucas Barroso, aluno da casa, membro e pesquisador do Grupo de Estudos em Direito Desportivo da Faculdade Nacional de Direito, o GED-FND, e hoje tenho a honra de convidar o professor Rafael Fachada, que é mestre em Direito Desportivo pela PUC São Paulo, que também é membro e pesquisador do GED-FND, é graduado em Direito na casa, na FND, e atualmente é coordenador-geral da CNRD, uma câmara da CBF, e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Direito Desportivo. Nós vamos falar hoje sobre o direito desportivo constitucional. Eu gosto de trazer uma reflexão, uma provocação do porquê que nós falamos sobre o direito desportivo constitucional e não direito constitucional aplicado ao desporto. A gente sabe que a nossa Constituição tem normas formalmente e normas materialmente constitucionais. Então, o nosso objetivo é focar nas normas materiais que são tipicamente dedicadas ao esporte. E para isso nós convidamos o professor Rafael, que é craque no assunto. Então, desde já, agradecemos pela presença e por essa oportunidade de aprender com o senhor. Professor Rafael, muito obrigado. Obrigado, Lucas. É uma felicidade estar aqui, é uma honra poder falar com os alunos da Nacional novamente, e também com todos os outros que vão estar assistindo esse conteúdo. Ele vai estar aberto, ele vai estar disponibilizado de uma forma bem democrática pela Nacional. Eu acho que a gente pode começar, então, já que você já explicou a questão do direito desportivo constitucional, questão material e formal, a gente pode ir para o primeiro slide logo, onde a gente vai ter uma primeira visão sobre esse tema, né? Lá na PUC, quando eu estava fazendo os meus estudos de mestrado, eu me dediquei a entender, em parte, como as constituições tratam o esporte, tá? Como elas se relacionam com a previsão do esporte no seu texto. E eu achei 4 modelos, tá? Um modelo que é o primeiro, é o intervencionista, ou seja, são aquelas constituições que colocam o esporte para dentro da gestão estatal, para dentro da ordem estatal, de uma forma bem intervencionista, bem antidemocrática. O modelo regulador, onde a Constituição apenas diz como o Estado vai desenvolver essa dinâmica com o esporte. Por exemplo, o Estado vai legislar sobre esporte através do seu poder federal, né? Você tem um modelo garantista ou programático, que é quando a Constituição programa o que deve ser feito, garante alguns direitos aos cidadãos, né? Que é o exemplo da nossa Constituição brasileira, onde ela traz ali em um artigo até simples tudo que o Estado deve fazer e como o Estado deve se relacionar com o esporte na sua dinâmica infraconstitucional. E abstencionista é aquele modelo onde o Estado não se relaciona com o esporte através da sua Constituição. Ou seja, a Constituição não prevê que o esporte e o Estado vão se relacionar de alguma forma, muito embora esse Estado possa se relacionar de alguma forma no seu modelo infraconstitucional. Eu sempre destaco que esses modelos, eles são modelos constitucionais, ou seja, modelos que a gente está abordando o tema, o trato constitucional. Um Estado pode ser perfeitamente regulador, uma Constituição pode ser perfeitamente reguladora no que tange ao esporte, e o Estado, infraconstitucionalmente, ser intervencionista. Existem alguns exemplos a esse respeito. Professor, dentre essas tantas constituições analisadas, seria possível trazer um exemplo para cada modelo? Um exemplo de uma constituição intervencionista, reguladora, uma de cada modelo, e também explicar qual seria o modelo aplicável ao Brasil? Então, o intervencionista ele é muito raro no mundo, tá? Até pela própria dinâmica do esporte, mas uma constituição que é bem intervencionista é a grega, que vocês podem dar uma olhada depois, vale a pena, é um modelo bem curioso. O regulador a gente tem aqui pertinho o Chile, garantista a gente tem o modelo brasileiro, é um modelo garantista, é um modelo programático, e abstencionista a Constituição americana. A Constituição americana eu acho que é um bom exemplo a gente seguir, porque é um bom exemplo a gente tratar, né? Não seguir, mas tratar, porque ela, apesar de não
dizer nada sobre o esporte é, sem dúvida nenhuma, o esporte americano é um dos mais desenvolvidos no mundo. Então, mostra que a relação de construção e a prática esportiva não é tão perfeita assim. Respondido, Lucas? Podemos seguir para o próximo slide? Respondido. Com certeza. Muito obrigado. Então, vamos lá. E aí, quando a gente pega para analisar essas constituições, eu separei que existem basicamente 3 temas que elas tratam. Tá? Competência legislativa, ou o esporte associado à saúde, ou o esporte associado à educação. Então, invariavelmente, todas as constituições que tratam do esporte em seu texto legal, elas vão trazer pelo menos um desses elementos. Competência legislativa é o que a gente mais encontra, e saúde e educação é curioso, porque ou a Constituição faz uma assimilação do esporte com educação, ou ela faz uma assimilação do esporte com saúde. É muito raro os textos que trazem saúde e educação como o esporte sendo ferramenta para esses 2 objetivos. Tá? Então, vamos seguindo. No próximo slide, a gente vai trazer aqui a primeira Constituição brasileira a tratar do esporte. E aí eu trouxe o texto aqui, eu não vou ficar lendo o texto com vocês, mas há até uma controvérsia, tá? Eu entendo que a primeira Constituição a tratar do esporte no Brasil é a de 1937, a Constituição de Getúlio. Vejam que ela não fala em esporte, ela fala em educação física. Rafael, mas esporte e educação física são a mesma coisa? Não, eles não são a mesma coisa. Mas nessa época, a gente não pode dissociar completamente educação física e esporte. Lira Filho, inclusive, vai explicar que a educação física ela é um meio para que você atinja o esporte. Então, o esporte e a educação física, eles são entrelaçados. Eles têm uma relação direta. E, por isso, em âmbito constitucional e dentro do que a gente tinha antes, eu considero que a Constituição de 1937 ela trouxe esse avanço impecável ao tratar da educação física, do esporte, enfim, mas dessa garantia aos jovens, aos estudantes. E aí a gente passa depois, no próximo slide a gente vai falar da Constituição de 1988, mas antes dela a gente vai falar que existiram outras constituições no Brasil. Essas outras constituições não tiveram grande relevância do ponto de vista esportivo, e a gente chega em 88 com uma ruptura do sistema e uma inovação. Então, se Getúlio trouxe primeiro uma primeira garantia, as 2 constituições que vieram depois, elas se basearam basicamente, elas buscaram basicamente regular a relação Estado e esporte. E 88, como a gente vai ver no próximo slide, ela traz um conjunto de dispositivos, um conjunto de normas que agregam bastante para a gente. Eu sempre digo o seguinte: quando se vai analisar a Constituição, você tem que analisar de uma forma completa. O texto constitucional, ele dialoga dentro de si. Então, o primeiro artigo que eu trago aqui é o artigo 5º, tá? A gente vai voltar nele, inclusive, num slide futuro, mas a primeira previsão que a gente traz são assegurados os termos da lei a proteção à participação individual em obras coletivas, inclusive no esporte. Tá? Então, o atleta, quando entra em campo, quando joga, e esse jogo é uma obra esportiva transmitida, televisionada, ele tem direito a receber, a ter uma participação naquela obra coletiva. Eu até peço desculpas por interromper novamente, mas aqui geralmente surge a confusão, seja em sala de aula, nos eventos organizados de direito desportivo, do direito de imagem para o direito de arena. Se eu puder explicar essa diferença, por favor. Perfeito. O direito de imagem, ele é um direito personalíssimo, tá? E se aplica, vamos dizer assim, na vida privada do jogador. O direito de arena é exatamente esse dispositivo que a gente está trazendo. Então, o atleta, na hora que ele desenvolve essa obra coletiva, essa competição que ele participa, ele tem o direito de receber por isso. Ele tem a proteção à sua participação ali. Então, ele vai receber um percentual a título de direito de arena. Por sua vez, o direito de imagem vai tratar das questões
da vida privada dele. Então, uma propaganda, uma exploração comercial, algo que seja fora do jogo, fora das 4 linhas, ou fora da divulgação daquela partida que ele vai participar. Tá bom? Vamos para o próximo slide, Lucas? Vamos lá. Aqui, eu tentei trazer para vocês um pouquinho dos direitos sociais. Tá? Então, a gente já falou dos direitos individuais, agora a gente vai entrar nos direitos sociais, onde o esporte está em diversos pontos da Constituição. Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde e o lazer. Ah, mas aqui não tem esporte, Rafael. Não, não tem esporte. Mas a educação é um dos objetivos do esporte. A saúde é um dos objetivos do esporte. E o lazer, o esporte é uma forma de lazer. Então, quando o artigo 6º traz esses direitos sociais, ele está tangenciando o esporte, assim como em 1937 a Constituição também tangenciou o esporte. No artigo 7º, a gente traz os direitos dos trabalhadores. E, de novo, educação, saúde e lazer. Mesma lógica do artigo 6º também se aplica aqui. O 217, a gente vai tratar ele com mais definição nos próximos slides, mas é o grande artigo do esporte. Tá? E o 227, quando ele vai falar do dever da família, da relação com as crianças, ele fala de educação e de lazer. E a profissionalização, tá? Que também a gente tem que lembrar que, olha, o esporte ele é lúdico, o esporte ele serve para muitos fins, e o esporte também é uma profissão que emprega muita gente, que é a subsistência de muitas famílias. Então, a gente vai pular para o próximo slide para seguir o raciocínio e trazer para vocês a questão da competência legislativa. Então, lembrem, naqueles modelos que a gente trouxe no primeiro slide, existia um modelo regulador. O modelo brasileiro é um modelo programático, porque ele vai trazer o programa que o Estado brasileiro deve seguir. Mas ele tem esse artigo de competência legislativa, que, como eu disse, existe em quase todas as constituições que tratam o esporte de alguma maneira, e todos são parecidos com isso aqui. Olha, compete à União, aos estados, aos municípios, legislar sobre esporte. Tá? Então, aqui é basicamente a Constituição dizendo que o Estado pode legislar sobre esporte. A gente vai seguir, mas eu trouxe antes alguns exemplos aqui, as leis de incentivo ao esporte que a gente tem no Brasil. Aqui a gente tem o artigo 217, tá? Esse artigo 217 talvez esteja pequeno aí na sua tela, mas eu fiz um recorte dele em 8 partes, para vocês verem como é um artigo que ele é montadinho, como se fosse um quebra-cabeça, e ele é muito preciso nessa montagem dele. Eu sempre digo que o artigo 217, ele pode não ser perfeito, mas ele é um artigo muito bom. E a gente vai tratar cada pedacinho desse artigo nos próximos slides. Então, vamos seguir. A primeira questão que eu acho relevante a gente trazer é a autonomia esportiva. Quando a gente fala de autonomia esportiva, é comum que as pessoas se refiram sempre ao 217. Ah, não, porque o 217 tem um inciso que trata da autonomia. Só que o 217 ele não é o único artigo que garante a autonomia das entidades. De novo, a Constituição ela tem uma lógica, ela tem uma hermenêutica própria, é um texto que conversa dentro de si. Então, o 217, quando ele fala da autonomia das entidades esportivas, ele vai, na verdade, fazer um fechamento do todo. Ele vai fazer um fechamento de uma lógica que é criada. E uma lógica que começa no artigo 5º, que o artigo 5º ele basicamente vai dizer, olha, você pode se associar, é seu direito permanecer associado ou não, uma associação só pode ser dissolvida por decisão transitada em julgado, o Estado não pode intervir, o Estado não pode ter que autorizar uma associação. O artigo 5º, ele vai trazer para a gente toda a base da autonomia esportiva, só que de uma forma geral, uma base para todas as associações. Base essa que vai ser reforçada no 217. Então, a gente vai seguir... Só antes do próximo slide, eu acho muito interessante quando a gente fala da autonomia das entidades esportivas, porque a gente falou no começo da aula sobre o tratamento constitucional e infraconstitucional que é dado ao desporto. E se a gente for ver, a Constituição se preocupou muito com essa autonomia devido também ao tratamento infraconstitucional que o esporte já teve. A gente teve uma regulamentação na década de 40,
em que, inclusive, proibia o futebol feminino e, dentro daquela regulamentação, era prevista uma interferência estatal nas entidades esportivas. Então, a Constituição, nossa Constituição de 88, uma Constituição democrática, foi muito feliz em assegurar essa autonomia. Mas, ao mesmo tempo, é sempre importante a gente ressaltar que essa autonomia não quer dizer uma soberania, nem uma independência. É uma autonomia relacionada às normas internas das entidades esportivas. E eu quero aproveitar para indicar um livro, não sei se o professor Rafael indica, não sei se ele conhece esse livro aqui. Eu estou brincando porque ele é o autor desse livro. E é o livro de Direito Esportivo como uma disciplina autônoma. E fala exatamente dessa diferenciação entre autonomia, independência, entre soberania e por que há essa importância do esporte, das entidades esportivas terem essa autonomia. Então, o livro totalmente indicado, já li, recomendo muito, é muito esclarecedor para esse tema e para o direito desportivo em geral. Obrigado, Lucas. E no próximo slide, inclusive, a gente vai ver que esse seu pensamento está exatamente alinhado com o STF. Eu trouxe aqui um trechinho da DIN 3045, que é muito relevante para a gente, e que eu sugiro, olha, você que está assistindo, dá um pause, lê esse trechinho, procura depois no site do STF, vale a pena, que ele vai tratar justamente sobre essa questão. Olha, a autonomia, ela diz respeito à organização interna, ela não é uma soberania, ela não é uma independência, existem limites para ela, mas o Estado não pode intervir na sua parte interna, tá? E com isso, a gente pula para o próximo slide, encerrando aqui a parte de autonomia, tá? E focando num outro mandamento muito importante da Constituição, que é a prioridade para o esporte educacional. A prioridade de aplicação de recursos públicos no esporte educacional. Então, a Constituição, dentre os vários temas que ela vai trazer, ela vai dar ordens para o Estado. Olha, não intervenha nas entidades esportivas, elas são autônomas. Olha, se você quiser aplicar recursos públicos ao esporte, a sua prioridade é o esporte educacional. Então, é um dever que você tem de fomentar o esporte. Você pode fomentar de diversas formas. Uma delas é financeira. Se for optar pela financeira, prioritariamente você tem que se dedicar ao esporte educacional. Além disso, no próximo slide, a gente vai ver que existe aqui uma questão de diferenciação profissional, tá? Que é dentro da lógica do fomento, dentro da lógica do dever do Estado. Você precisa, quando for legislar, quando for fomentar, quando for pensar o esporte, saber diferenciar a prática profissional e a prática não profissional. Esse trechinho da Constituição, eu acho que tem um erro, tá? E eu digo isso tranquilamente porque Álvaro Melo Filho, que foi um dos grandes, foi um dos responsáveis por redigir esse artigo, ele próprio já reconheceu, já havia reconhecido, um pouquinho antes de morrer, essa questão. Importante vocês saberem, não existe esporte profissional, não existe modalidade profissional. Quem é profissional é o atleta. A prática que aquele atleta desenvolve, ela pode ser uma prática profissional ou pode ser uma prática não profissional. Então, a Constituição dá o norte. Diferencie a prática profissional da prática não profissional. No próximo slide, a gente vai tratar da identidade nacional. Tá? A identidade nacional, basicamente, é a Constituição dizendo: Estado, você tem que fomentar o esporte. Quando for fazê-lo, você tem que ter uma atenção especial às práticas esportivas que foram criadas no Brasil. A gente sabe que o ambiente, o Brasil, ele importa modalidades esportivas como futebol, como jiu-jitsu, como vôlei, e aprimora essas modalidades esportivas. A gente tem o melhor futebol do mundo. O Brazilian Jiu-Jitsu é reconhecido no mundo inteiro. O vôlei brasileiro, eu sempre gosto de uma conversa que eu tive com um ex-presidente da CBV, que ele falava, olha, o jogador de vôlei brasileiro, o mais alto tem 2,10 metros. O mais alto da Polônia, o mais baixo da Polônia e da Rússia tem 2,5 metros. Então, o vôlei brasileiro precisou se reinventar e desenvolver método próprio.
e conseguiu. É o voleibol talvez mais vitorioso do mundo hoje. Então, mas além disso, além dessas práticas que a gente internaliza e melhora, a gente também cria práticas próprias, como o futsal, como o futebol de areia, como a capoeira, como a peteca. E para essas práticas de identidade nacional, a Constituição dá ao norte também uma proteção especial. Bom, Lucas, então a gente chega aqui no nosso último slide, que é para falar da justiça desportiva, né? A justiça desportiva, que é, inclusive, uma das disciplinas que a gente tem na Nacional, das 4 de direito desportivo. E aqui, a Constituição ela é perfeita quando ela trata da justiça desportiva. Aliás, a título de curiosidade, só tem 2 constituições no mundo que tratam de uma justiça desportiva, que é a do Brasil e a da Turquia. Bom, qual é o fechamento que existe aqui? O artigo 5º da Constituição ele vai falar que a lei não excluirá do Poder Judiciário nenhuma lesão ou ameaça de direito. Mas o 217 ele vai dizer que o Judiciário só pode analisar questões relativas à disciplina e competição após esgotadas as instâncias da Justiça Desportiva. E é importante que se diga, não existe inconstitucionalidade nessa previsão do 217. Tá? O 217 ele é norma originária da Constituição. Então, quando o constituinte originário pensou a Constituição, ele pensou o artigo 5º, ele pensou o 217, e todos os dois dentro de uma lógica, de uma hermenêutica constitucional. Por isso a gente não pode falar que é um conflito ali, há uma inconstitucionalidade ali. O que a gente tem é, no máximo, um conflito aparente de normas, tá? Que a Lei Pelé ela vai fechar de forma brilhante. Olha, você tem uma decisão da Justiça Desportiva, você pode ir ao Judiciário questionar se você não teve o contraditório naquele processo, se não teve ampla defesa naquele processo. Você pode questionar se o tribunal está constituído da forma que era para estar constituído, mas você não leva ao Poder Judiciário o mérito. E, aliás, tem um artigo na revista 3 do Grupo de Direito Esportivo da Nacional, nas Juízes Esportivos, que fala exatamente sobre isso, tá? Fala sobre o limite de você levar uma decisão ao Poder Judiciário e a abrangência dessa decisão. Outros artigos também sobre essa questão de justiça desportiva e a relação com o Judiciário, vocês podem encontrar no livro de 2014 do grupo, que é o 3º livro do grupo. Então, o sistema ele cria um fechamento perfeito entre celeridade, especialidade da justiça desportiva e, se houver algum problema de direito aqui, uma reapreciação pelo Poder Judiciário, sem entrar no mérito, sem tratar como um recurso comum, tá bom? Então, eu acho que esse é o último slide que precisava fechar essa aula. É um slide muito importante e eu acho que a gente conseguiu passar o recado desse direito desportivo constitucional. Correto, Lucas? Correto. Muito bem, por sinal. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Para a gente é uma honra não só ter essa aula, mas ver alguém que, eu não gosto da expressão ex-aluno, né? Mas alguém que se formou na Nacional e hoje é um mestre, hoje atua de forma efetiva no direito desportivo, é uma verdadeira referência. Então, para a gente é muito importante ter esse contato, ter essas referências da própria Nacional. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado também ao canal da Faculdade Nacional de Direito por estar nos proporcionando essa oportunidade de aprender tanto, de estar difundindo conhecimento não só para os alunos da Nacional, mas para a sociedade como um todo. Se houver interesse específico pela matéria do direito desportivo, para quem não sabe, a gente tem um grupo de estudos que é pioneiro, é o primeiro do Brasil, produz muito conhecimento através de livros, revistas, eventos, como já foi citado. Então, procure nas nossas redes sociais o GED-FND, que é brilhantemente coordenado pelo professor Dr. Ângelo Vargas, que também é responsável pela disciplina de Direito Desportivo. Então, procurem o grupo, tem muito conteúdo e com certeza vai ser uma oportunidade enorme de aprendizado. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Nós seguimos aqui à disposição e até a próxima. Obrigado, Lucas. Obrigado à Nacional pelo convite. Até a próxima.